Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é João Lucas, eu sou chefe consultor da Seara Food Solutions. Hoje, em parceria com a Mipão, a gente está trazendo uma aula de café da manhã super legal para os nossos parceiros. Então, a gente está trazendo 2 combos de café da manhã para atender diferentes necessidades com ingredientes 100% Seara. É isso aí, pessoal. Vamos começar. Gente, toda vez que a gente faz um sanduíche, primeiro que um sanduíche muito robusto, com muitos ingredientes, aqui, como vai salame é um ingrediente mais rígido, a gente tenta ir para um pão ciabatta, para um pão de parmesão, enfim, algo que tem um pouco mais de estrutura, tá? Eu vou cortar nosso pão aqui para manter a crocância. Acho que assim, primeiro, a base, né? Um pão selado na manteiga vai ser sempre mais gostoso, é um pãozinho na chapa. Mas a partir do momento que eu vou colocar maionese, azeite, um sal, enfim, o pão umedece e no final eu vou ter aquele sanduíche com o pão todo úmido. Quando eu selo o pão, eu estou impermeabilizando esses alvéolos aqui da fermentação. Então eu consigo criar uma capa e ele vai se desmanchar com menos facilidade. Então aqui eu vou colocar uma boa quantidade de manteiga. Salame. Normalmente, os mais comuns é salame italiano e salame hamburguês. Alguém sabe a diferença? Primeiro a receita, né? Uma é alemã e a outra é uma receita italiana. O tempo de maturação é diferente. Mas quando a gente vai escolher para fazer um sanduíche, normalmente a gente escolhe o hamburguês. Por quê? O hamburguês ele tem um pouco mais de gordura e a moagem dele é um pouco mais fina. Ou seja, quando eu comer esse salame hamburguês no sanduíche, o que vai acontecer? Ele vai quebrar na minha mordida e não vai vir aquele salame inteiro na minha boca, que é muito desagradável. Então, para sanduíche, a gente sempre tenta levar o salame hamburguês. Quando eu falo de uma tábua de frios, eu gosto de usar um salame italiano, que ele vai ter uma mordida mais firme, mas eu estou comendo ele. Então, ele é faz mais sentido para uma tábua de frios, tá? Hoje, eu vou usar um salame com borda de pimenta da Seara Gourmet, tá? Esse salame com borda de pimenta, ele tem uma receita mais puxada para o hamburguês. Daria para fazer com hamburguês também. E essa borda de pimenta a gente importa da Alemanha. É uma tripa, todo salame é embutido em tripa, né? É uma tripa que ele já vem com uma capa de pimenta do reino. Uma vez que eu vou embutir o produto e deixar ele maturando, quando eu tiro a tripa, fica com essa capa de pimenta do reino linda. Eu ia usar a mostarda normal, que ela é uma mostarda um pouquinho mais doce. Mas eu sou tão apaixonado pela mostarda Dijon, que eu vou já começar na mostarda Dijon. Cara, manteiga, mostarda Dijon, às vezes eu uso muito. Maionese e mostarda, tá? Maionese e mostarda Dijon. Daí só tomar cuidado porque ela de fato é uma mostarda mais forte. Então pode ficar enfim, um paladar muito acentuado. Eu gosto dela muito forte mesmo, tá? É uma maionese batida com um pouquinho de alho, só um pouquinho, mostarda Dijon e só, sem creme de leite, sem nada, tá? E daí aqui, assim, pode fazer com uma maionese pronta. Inclusive a Seara tem uma muito boa que é a salada. Ela é boa para manipular, para fazer a transformação, porque ela é uma maionese de base neutra. Então ela não tem um sabor forte que uma Hellmann's seria. A gente entende que as outras marcas, para você colocar na mesa, traz mais valor agregado, o cliente percebe isso. Mas para transformação, essa maionese salada ela é ótima, que eu acho uma delícia. Daí quando eu faço com ovo, eu gosto de fazer só com gema, mostarda Dijon, e daí eu intercalo, eu faço 50%. Maionese, para quem não sabe, é uma emulsão estável, né? Então é uma base de proteína, normalmente, emulsionada com a força mecânica, e ela tem uma estrutura, emulsionada sempre com gordura. Eu particularmente gosto de fazer com gema de ovo, mostarda Dijon, um pouquinho de vinagre ou limão, daí eu boto 50% azeite, 50% óleo. Um óleo que não tem um sabor tão forte. Enfim, eu entendo que é cara essa maionese porque vai bastante azeite. Mas dá para você fazer com ovo inteiro, mostarda Dijon e só óleo. Daí só tem que equilibrar mais na acidez. Porque uma vez que eu coloco só óleo, ela vai ficar com resíduo gorduroso. Então você vai ter que entrar com um bom vinagre ou um limão, enfim, já dá tranquilamente. Então, ó, a nossa aioli de mostarda Dijon já está no jeito. Agora, salame também. O que eu já vou fazer para adiantando? Acho que toda vez que a gente faz algum sanduíche de frio, é muito importante trabalhar com altura. Quanto mais alto o sanduíche, mais valor percebido o cliente vê.
Então eu gosto sempre de fazer ou trouxinha ou dobrar ele no meio. Aqui eu poderia fazer com presunto de Parma, mortadela. Mortadela eu gosto muito de fazer também. E o pão, para o sanduíche de salame, hoje a gente está fazendo com ciabatta. Mas eu acho que fica muito bom com pão de parmesão. Uma crostinha, aquele pão como se fosse uma ciabatta, mas com uma crostinha de parmesão em cima. Eu acho que fica bem gostoso. Então aqui, para eu adiantar, assim, eu acho que isso é uma coisa que dá para fazer também, para você perder menos tempo. O pãozinho já está começando. Já deixar sempre esse mise en place pronto. Hoje eu vou caprichar em botar bastante. Já piscou, já tá no jeito. Na frigideira foi só manteiga? Só manteiga, só manteiga. Manteiga ou margarina. Vocês usam mais o que para selar pão? Uma manteiga? A gente tem margarina também na Seara, que é a Delicata e a Primor. Daí eu acho que o grande segredo para você fazer um pão na chapa, para ele ficar bem caramelizadinho, é você trabalhar com alguma gordura com 75 a 80% de lipídio. Que a gente tem menos água, daí a gente consegue fazer essa caramelização. E como é que tá o preparativo aí das ceias de vocês? Já estão divulgando? Já tem combo, receita pronto? Quase? A gente já trabalha assim, né? Então a gente já vai atualizando, né? Aham. Já tem esse, por exemplo, do ano passado a gente só vai atualizando e acrescentando Entendi. algumas coisas. Legal. Bom, espero que no final dessa aula a gente acrescente alguma receita. Para a aula da tarde, a gente vai fazer um fiesta, que é a ave natalina da Seara, com manteiga de ervas. A gente vai fazer uma salada de batata que eu acho que é bem legal, que a técnica dela é diferente. Em vez de fazer a batata cozida, como normalmente a gente faz, a gente vai fazer ela assada. Quase uma batata corada. Enfim, essa é bem surpreendente. Pessoal, para a base do sanduíche, eu vou entrar com a nossa aioli maionese de mostarda Dijon. Daí aqui, com a ajuda da faca, ou uma espátula, enfim, eu vou dispor os salames. Hoje a gente está usando queijo prato, agora um provolone fica muito legal nessa receita também. Tá? Então aqui, na parte superior, eu vou entrar com a geleia de pimenta. Você consegue pedir na cozinha um broto para mim, por favor? Broto, isso. Esse sanduíche, eu tô fazendo a mesma receita que a gente vendeu no The Town. Eu acho que assim, café da manhã, eu não sei como vocês estão, tipo, aproveitando o delivery para padaria, mas para delivery funciona super bem também. Então, parte superior com geleia de pimenta. Daí aqui eu vou entrar com o queijo. O queijo eu poderia abrir e botar direto, mas eu vou fazer uma graça só, tá? Vou cortar ele aqui. Uma soltadinha. Esse capricho, assim, vai da padaria, tá? Não é uma regra, não. Mas eu acho que, assim, você fazer um sanduíche desse, depois postar na internet, enfim, é legal. Obrigado, Stefano. Ó, Oi? Ah, é. É, com certeza. Come com os olhos, sim.
E é isso, quando a gente fala de experiência, não é só o produto ser gostoso, né? Mas o cliente ele quer chegar no restaurante, ele quer tirar uma foto, poder tirar uma foto, colocar no Instagram, enfim. Então hoje a gente vende isso. Gente, broto, alguém usa broto? Não. Broto é uma coisa assim muito usada na alta gastronomia. A gente usa muito broto de mostarda, de beterraba é lindo, porque ele fica com uma corzinha roxa. Aqui a gente está usando de alfafa, que é um broto com uma pegada mais oriental. Mas, cara, eu acho que é uma coisa tão simples assim e traz uma estética tão bonita para a gente impressionar o cliente. Pronto. Eu ia botar um alface, mas eu tô achando tão bonito sem. O que vocês acham? Rúcula ou não? Vamos ver. Eu acho que tá bom assim, ó. Menos é mais, né? Deixa eu só ver onde eu vou servir esse. Um segundo, vou botar aqui. Gente, acho que tipo uma coisa muito simples. Tem um chefe de cozinha, não sei se vocês já ouviram falar. É o maior do Brasil, assim, chama Alex Atala. O cara revolucionou tudo também. E ele fala muito que inovar não é fazer o que ninguém nunca fez. Então, vou fazer um macarrão de alface. Não. Inovar é fazer o que todo mundo faz de uma maneira diferente. Então, pô, você vende arroz e feijão. Como é que eu vou fazer esse arroz e feijão de uma maneira que vai... O cara fala assim, caraca, cara, eu nunca vi servido dessa maneira, empratado dessa maneira, enfim. Tábua de madeira, sempre legal também, que às vezes ela vai ficando russa, assim, com o passar do tempo. Papelzinho, um pouco de óleo, você passa e ela volta a ter aquela cor vibrante. Pronto. Bom, primeiro prato feito. Então, pessoal, aqui eu poderia ter usado o alface e uma rúcula, preferi não usar porque ficou lindo com o broto. E daí a gente foi no feeling. Eu vou passar depois as receitas com as quantidades, mas o que eu acho mais legal da cozinha é até a gente definir o que for vender e no feeling. Então, pô, pra mim é difícil encontrar broto. Eu vou substituir pelo quê? Vou pôr rúcula. Não tenho salame com borda de pimenta onde eu tenho minha padaria. O que eu vou substituir? Tipo, eu acho que é muito mais a técnica que a gente traz do que necessariamente a receita escrita. A receita escrita é muito importante para precificar. Mas eu acho que, assim, para nossa criatividade, o mais eu não quando eu vou cozinhar em casa, por exemplo, eu não consigo usar receita. Eu leio uma receita para entender qual que é a técnica e qual que é o caminho das pedras, mas eu vou mudando tudo. Gente, então agora tábua de frios para o primeiro combo, que é um combo mais acessível, mas entrega uma estética, tá? Aqui eu selecionei peito de peru, mortadela. Mortadela hoje a gente tem a gente tem 3 tipos. Mas falando das melhores e mais premiums para fazer algo diferente, a gente tem a Seara Gourmet, que é uma mortadela duplamente defumada, então ela fica o processo de cozimento e defumação dela é 9 horas, tá? É um processo duplo. Coisa que uma mortadela tradicional, ela é cozida ou defumada ou não, depende do produto, por 4 horas e meia. Vai semente de coentro na composição, então dá um toque bem gostoso. E a gente tem a mortadela italiana, que ela vai com mix de pimenta, mas é muito suave, é mais para trazer o aromático, e não é defumado. Mortadela italiana normalmente não é defumada. Ingredientes italianos, linguiça. Se você comparar a linguiça que eles usam para fazer a pizza na Itália,
ou a linguiça é curada, ou ela é defumada bem suavemente. Acho que no paladar do brasileiro é muito acostumado com essa defumação mais forte. Mas daí, como vem como tendência, enfim, os restaurantes, esse Atlantico Vinar e tal, eu acho que cada vez mais, aos poucos, o consumidor brasileiro está adaptando o paladar. Acho que talvez não seja uma realidade para todas as padarias ainda, mas eu acho que é uma tendência também. Porque uma vez que você coloca muito sal em um produto, defuma muito, ele se acaba perdendo um pouco o sabor, né, da carne propriamente dita, né? A gente tem muito costume, por exemplo, de botar alho, coentro em tudo. Eu sou viciado. Alho, coentro, limão, pimenta, amo. Mas às vezes eu me cobro, eu falo, pô, cara, eu boto sempre isso, fica às vezes muito com o mesmo gosto, e o sabor do camarão, enfim, some. A gente aprecia muito o tempero, que é cultural. Igual na França é manteiga em tudo, né? Manteiga, 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 manteiga. Bom, montar a tábua. Stephanie, depois você pode lavar para mim, por favor? Obrigado. Oi. Oi? Tá. Daí você vai... Fechou. Então, lembrando, peito de peru, mortadela, a gente está usando hoje a Seara Gourmet, que é essa duplamente defumada. Queijo prato, queijo Minas, tá? Então aqui eu vou usar formas de apresentar um pouco diferentes. Besteira, mas no final isso fica mais bonito, tá? A mortadela eu gosto sempre ou de fazer uma trouxinha, e quando ela tá um pouquinho mais fininha, ela fica bem mais fininha assim, eu jogo ela assim aleatoriamente. Quando tá um pouco mais grossa, o que eu faço? Faço meio que a mesma coisa, mas eu vou servir essa parte aqui virada para o cliente, tá? Para um sanduíche, se eu fosse fazer um sanduíche de mortadela, eu ia fazer a mesma trouxinha, para ela ficar bem alta. E daí você trabalha com café da manhã colonial, e vocês todos são colonial ou trabalham com combos de café? E vende para fora isso ou não? Não. É tipo sunset, né? Ele chega lá, Deixa eu botar essa aqui que tá mais cortadinho. Combo também? Ah, compram para levar para casa. Só essa parte. Pra gente trazer essa altura. O salame italiano. Daí até aqui eu coloquei só os embutidos, né? Deixa eu pensar o que eu vou organizar. Pronto. Tô com queijo Minas fresco. Eu poderia cortar ele em tiras, enfim. Mas eu vou botar ele aqui. Eu acho que fatia é bem legal, pensando que a pessoa vai pegar um sanduichinho e vai montar um sanduíche, tá? Mas dessa vez a gente tá com tiras dele. Vou abrir a cartelinha. Esse é o nosso salame italiano, tá? Salame, o que eu gosto muito de fazer também? Pegar o salame, eu coloco normalmente um copinho americano, e eu vou fazendo a florzinha. Aqui eu vou fazer um pouco mais simples. Eu vou fazer só um círculo, uma rosácea, né, que a gente chama. E vou entrar com um queijo prato. Ele tá enroladinho, eu vou deixar ele enroladinho também. Só que eu vou cortar no meio para ficar melhor aqui nessa tábua. Pronto. E, de novo, um pouquinho desse broto
para dar um charme. Sabe o que eu vou fazer? Mentira. Vou colocar um pouquinho dessa romã. Acho que pensando em cor, é legal a gente ter o branco e um rosinha, sabe? Para dar um contraste. Romã eu decidi trabalhar hoje também porque Natal acho que tem tudo a ver com o final de ano. Então a gente vai trazendo esses elementos. Tá? A minha principal ideia aqui, às vezes, é pegar pratos clássicos, tradicionais, e trazer o toque natalino. Então, diferente de eu fazer simplesmente a receita natalina, eu vou fazer um croque monsieur, só que com o tender. Então a gente vai trazendo esses elementos natalinos para pratos clássicos e eu acho que deixa de ficar aquele batidão do Natal. Parte de pães. Eu selecionei para esse combo um pouco mais acessível um pão de parmesão, um pão francês e uma mini ciabatta. Tudo mini, porque daí a pessoa consegue provar o que ela quiser, tá? Salada de fruta depois. Agora eu vou fazer um ovo mexido. Ovo mexido, pessoal, cara, eu acho que o ovo mexido é muito simples, mas eu falei, eu pensei em trazer um Eggs Benedicts, conhecem? Ovos beneditinos? É uma delícia, vocês já chegam a vender isso, só comeu fora. Originalmente, acho que vocês vão saber mais do que eu, porque vocês lidam com pão com uma certa frequência, né? Todo dia. É feito com English Muffin, que é como se fosse um pãozinho, acho que quase uma panqueca feita no forno, ou eu já vi gente fazendo na frigideira também. Fatia de bacon, um ovo pochê, você pode fazer um ovo molê, cozinhar a 5 minutos e meio, ele vai ficar com a gema mole, e um molho chamado hollandaise. Já ouviram falar em hollandaise, não? Hollandaise é como se fosse uma maionese, só que ela é feita com manteiga clarificada, uma manteiga derretida sem os sólidos do leite, e quente, é aquecido. É um clássico também, é um clássico da gastronomia, uma delícia, só que eu falei, cara, eu vou complicar muito, tem que ser simples, né? Então vamos botar o pé no chão. Então, para o ovo mexido, qual que é o segredo? Para ele ficar bem cremoso, a gente precisa trabalhar ele com temperatura. Então, quando você vai em ovo mexido de hotelaria, fogo baixo, muita manteiga, creme de leite, você vai ter aquele ovo mexido que parece um mingau, assim, que ele está bem cremosão. Eu não gosto de fazer com creme de leite, eu acho que dá para fazer só com ovo e manteiga, mas a gente tem que controlar muito bem a temperatura. Então, se eu trabalho com fogo no talo, ele vai secar rápido. Mas se eu for devagarinho, eu vou ter o ovo 100% cozido, mas com um padrão de cozimento perfeito, tá? Se puder usar um ovo caipira, melhor ainda. Vai ficar bem laranjinha, bem amarelinha. Então vamos lá, enquanto o ovo está aquecendo, enfim, eu vou só finalizar a salada de frutas. Aqui, o que a gente colocou? Melão, melancia, manga, pitaia, que eu acho que fácil de achar e já traz uma cor diferente e a gente consegue ter uma estética melhor, tá? Eu vou finalizar com o chantilly. Hoje eu estou usando chantilly. Se eu fosse fazer no meu restaurante, o que eu faria? Creme de leite fresco, batido, sem açúcar, sem nada. Que a gente chama de creme fouetté. Um chantilly sem açúcar. Já tem o açúcar da fruta. A gente está vendo também na confeitaria, cada vez mais os doceiros, confeiteiros, reduzir o nível de açúcar para a gente conseguir sentir de fato o gosto, o sabor do produto, o sabor da técnica. Tá? Vou pegar uma colherzinha aqui, não muito grande, de chantilly. Em cima. Vou finalizar com romã em cima só do chantilly. E é isso. Ela pegou temperatura. Por mais que o fogo tá baixinho, pegou temperatura. Eu vou jogar ela um pouco para cá. Vou pôr nossa manteiga. Vou desligar aqui rapidinho para ver como que ela ficou. Daqui, sim, pode usar menos, mas isso aqui é sabor, né? Manteiga, sabor é vida. Eu não tenho medo de usar, não. Voltando.
Panela ainda levemente quente, não muito. Um ovo. Dois. Ó, a clara tá pegando. O que eu faço? Sem medo, tira do fogo. Pra não deixar passar do ponto, tá? Pronto. Demos sorte aqui. Aqui a gente já vem mexendo. Vocês já viram o omelete francês também, que é o clássicozão? Eu amo. Qual que é o segredo dele? É o ponto também. Então, diferente do nosso, do Brasil, que a gente bota peito de peru, queijo, presunto, tomate, orégano, enfim. Ó, tá pegando. O que eu vou jogar? Coloco aqui no balcão. O balcão tem uma temperatura mais baixa. Ele já vai esfriando a minha frigideira naturalmente. Eu não vou ter chance de passar do ponto, tá? O segredo do omelete não é a quantidade de tempero que eles utilizam, né? Mas sim o ponto. Então, bate, normalmente é 3, 4 ovos. Bate, faz como se fosse esse ovo mexido. Uma vez que isso aqui está parado, eles deixam estabilizar e vai enrolando. E eles servem meio que assim, o ovo ao ponto, diferente do que a gente está acostumado, que é aquele ovo mais passado. Ó, vou pôr o meu sal. Aqui sem pressa. Cara, em cozinha, assim, o fogão de cozinha industrial é muito forte, né? Eu me lembro que teve um serviço que eu fiz, que eu tava apanhando, nadando na cozinha, e quando você tá passando perrengue, você fala que você tá nadando. E o fogo torando na frigideira, eu tava selando brioche, mas pensa, 50 brioches para mandar selado, eu tava atolado. Daí o meu chefe falou, João, você domina o fogo, não o fogo te domina. Então é isso, cara, ele pode estar torando aqui, mas vai tirando a frigideira, enfim, para você manter o ponto. Gente, eu vou fazer esse ovo bem cremoso. Eu sei que tem gente que vai falar assim, o ovo tá cru, enfim, isso não tá cozido, mas assim, tá 100% cozido. O ovo, se eu não me engano, ele cozinha a 62 graus. 62 ou 65? 65? 5, 65. Isso aí, boa. Obrigado. Então, assim, impossível ele tá cru. Ele tá no ponto correto, tá? Só tomar um cuidadozinho aqui pra ficar bem certinho. Aqui, o calor residual da panela já vai terminar ele. Posso colocar bacon, posso pôr umas fatias de presunto de Parma. Acho que eu vou até fazer essa graça aqui. Tá? Então, ó. Ele tá bem homogêneo, tá bem cremoso. Deixa eu só espalhar ele aqui. Vou dar uma inventada de moda aqui. Stephanie, aos poucos, vou te pedir para já ir levando isso aqui tudo, a panela, se puder voltar e limpa para mim, para o próximo, eu vou te agradecer. Aqui, não resistir, eu vou botar um parminha, Seara Gourmet. Cara, e a quantidade de receita que dá para fazer com ovo. Ovo é uma matéria-prima super barata. E você bota 3 parmas aqui, você coloca o parma no forno, você faz um crisp de parma, você eleva o preço do seu produto, aumenta o ticket médio por uma quantidade de matéria-prima que, cara, parma pode até ter um desembolso alto, mas uma fatia rasgadinha, isso é bem coisa de espanhol, né? Espanhol, tudo que vê coloca um presunto cru. Aqui, ó. Fazer só isso aqui. Tem um preparo também bem tradicional da Espanha que eu amo, chama pão com tomata, que é pão italiano, um pão mais rústico. Você pega um dente de alho, esfrega ele no pão e depois tomate ralado. Só tomate ralado com sal, pimenta, uma tabasco, tomate ralado e presunto cru. Só. É um clássico, você vai para qualquer boteco na Espanha, tem isso. É uma delícia. Tá assim, vou botar uma cebolinha também, tá? Eu não vou resistindo, vou me empolgando aqui.
Gente, segredo para você ter qualquer corte bem feito é ter uma faca muito bem afiada, tá? Tava até preocupado aqui que essa faca não é minha. Eu falei, pô, vou falar isso e vou pagar um vexame, mas ela tá afiadinha assim. Cebolinha. Eu não posso sair amassando. Se eu amassar, eu vou amassar ela, eu vou acabar com o corte. Então a faca tem que correr aqui. Gente, nossa primeira mesa de café da manhã acabou de ser finalizada. E daí agora a gente vai para a segunda. O que vocês acharam? Me dá um feedback aí. Uma coisa simples, né? O ovo e a manteiga. Ovo só. Só ovo e manteiga. É o que a gente fala, tipo, cozinhar com técnica, você não precisa necessariamente torrar dinheiro, gastar, mas assim, é a técnica, uma cebolinha. Eu não usei nenhuma fatia de parma inteira para finalizar isso aqui. Então agora eu vou começar por 2 preparos, tá? Vamos pelo croque monsieur. Na sequência, eu vou fazer o pamperdou, que são os mais demorados. Ó, coloquei aqui foguinho baixo, manteiga de novo. Molho branco, molho bechamel, vocês já usam na padaria de vocês? Não? Mas, gente, é muito simples. Eu vou passar uma receita aqui que é a base, tá? Proporções iguais de manteiga e farinha de trigo. Derreti, vamos lá, 100 gramas de manteiga, 100 gramas de farinha de trigo. Vou cozinhar isso porque eu não posso ter gosto de farinha de trigo no resultado do meu bechamel. Então, vou cozinhar. Eu posso deixar essa manteiga e farinha de trigo dourar. Daí eu vou ter um bechamel que a gente chama de bran. Bran é escuro. Não precisa, isso aí. Se eu dourar ele, eu vou ter um bechamel escuro, mais amarronzado. Se eu deixar ele clarinho, eu vou ter uma finalização mais clara, tá? Eu acho que assim, é cozinhar o suficiente para a farinha estar cozida, pronto, acabou. Na sequência, eu vou entrando com leite aos poucos e mexendo com fouet. Daí aquela mistura vai engrossar, 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 eu vou colocando o leite até ficar bem lisinho. Qual que é o segredo? Se o roux está quente, o roux é manteiga e farinha de trigo cozida. O leite tem que estar gelado. Um dos segredos para não empelotar, tá? Isso é o que ensinam em aulas de gastronomia, enfim. Eu já fiz correndo os 2 quentes, deu certo. Mas, assim, o segredo para não empelotar é esse, ir mexendo sempre aos poucos. Não precisa ir mexendo tudo de uma vez. Tá? Aqui é muito importante a gente dourar, porque eu vou entrar com bechamel, queijo, vai para o forno, senão ele vai sumir no preparo. Tá? Eu já fiz uma receita também de croque monsieur fazendo um bechamel e colocando cogumelo salteado, cogumelo Paris salteado. Esse foi um dos melhores que eu fiz, assim, uma delícia. Bem gostoso. Tá? Tender. Deixa eu não perder o tempo aqui, que aqui é fácil de queimar. Tender, a gente assou ele, normal, sem muito tempero. E eu pedi para fatiar na máquina de frios, tá? Então aqui a gente tem um tender fatiado. Alguma padaria aqui vende pizza? Ou não? Vende ou não vende? Vende? Uma pizza com tender pro Natal é bem legal também. Uma pizza com provolone, gorgonzola e tender, fica bem bacana. Tá? Já vou desligar aqui. Uma geleia de damasco fica legal. Daí a gente já vai para os sabores mais clássicos, tipo tender com abacaxi, enfim. Mas eu acho que fica bacana. Tem público para, né? Gente, então vamos lá. Vou começar passando o bechamel. No bechamel eu finalizo ele, receita base, finalizo com bastante noz moscada e queijo meia cura aqui também, tá? Para ter bastante queijo. Tem um molho clássico chamado Sublise. É nada mais, nada menos que o bechamel. Você faz uma cebola caramelizada sem açúcar, só com o dulçor da cebola, muita cebola, e bate tudo isso. Daí você tem um molho branco aqui, ó. Você elevou o nível dele, tá? Então, ó, em vez de eu passar requeijão, enfim, eu estou usando molho branco. O tender fatiado. Deixa eu ver aqui, eu vou cortar só um pedacinho. Ele fica bem de tamanho. Boa, obrigado, viu?
vou fazer o seguinte. Entre uma camada de tender, eu vou botar mais um pouquinho de bechamel. Vou usar e abusar do queijo meia cura, ralado. Mais uma fatia de tender. Aqui sempre cortar do tamanho do pão, que desse tem menos desperdício, você usa a para fazer outra coisa, enfim. Tá? Vem cá, todo mundo aqui já compra alguma coisa da Seara? É cliente Seara ou não? Aí sim. Quem não for, o Leandro tá aí no final para cadastrar. Mais bechamel, mais queijo meia cura. Agora é a parte que tem mais queijo. Pronto. Poderia fechar aqui. O clássico vai mais bechamel. Então, ó, vou passar ele para cá. Vou trazer para cá para te ajudar. Pronto. Agora, pessoal, forno. Forno até a gente ter isso aqui tudo muito bem gratinado, tá? Então, ó, brioche selado, bechamel meia cura, tender, bechamel meia cura, tender, bechamel meia cura, brioche selado, de novo mais um pouco de bechamel e meia cura, tá? Pode fazer com queijo gruyère, pode fazer com queijo gouda ou com queijo da canastra, enfim, aí vocês brincam. Agora a gente vai fazer o pamperdou, tá? O que é o pamperdou? É a rabanada francesa. Então, diferente da brasileira, que eu acho uma delícia também, que vai leite condensado, aqui eu só vou usar ovo, leite e açúcar e baunilha. Só isso. Para acompanhar a nossa rabanada, eu vou fazer uma compotinha de morango muito rápida. E a gente vai finalizar isso com chantilly, hortelã e manjericão. Manjericão no morango, alguém já provou? Todo mundo já provou? É uma delícia, cara. Morango com frutas vermelhas é uma coisa que combina super bem. Vou começar com o morango. Já vou começar pela compota, que daí a gente já mata isso mais rápido, tá? Então aqui eu vou cortar os morangos. Poderia cortar em 4, 5, enfim. Pra gente ganhar um tempo, vou vir com ele aqui na faca assim, ó. Daí assim, tenho que usar morango? Não, cara, dá pra fazer com qualquer frutas vermelhas, um doce de manga, o chutney de manga fica legal. Eu acho que como é café da manhã, eu acho que é legal a rabanada ter essa pegada mais açucarada, mas nada impede de você fazer ela com menos açúcar também, tá? Daí, isso é bacana, a técnica é tudo. Manteiga de novo. Não necessariamente, podia ser uma margarina. Para nossa rabanada, o que eu fiz? Eu peguei brioche e cortei de forma um pouco mais grossa. O que eu estou fazendo com a manteiga? Tá vendo que ela está levemente dourada? Existe um nome para isso, alguém sabe? Chama manteiga noisette. A manteiga noisette, o que é? Noisette, se eu não me engano, em francês é amêndoa ou avelã. Quando ela pega essa coloração, ela carameliza a lactose, né, os sólidos do leite, e você tem uma manteiga com notas de amêndoa, avelã, enfim. Então sobe esse aroma um pouco mais dourado. Então, para alguns preparos, utilizar a manteiga noisette potencializa muito o sabor. Quando eu vou fazer uma carne e eu quero
trazer mais caramelização, eu estou selando a carne. Eu coloco a carne do lado, manteiga sem medo, e eu vou regando. Essa manteiga vai escurecendo, eu vou regando ela. Fica uma delícia. A gente chama essa técnica de arrosé. Pessoal, açúcar. Eu não vou falar a quantidade de açúcar não, tá? Não precisa. Vocês sabem mais do que eu. Eu vou aqui, ó, na manha. Açúcar. Abaixar um pouquinho o fogo. Agora eu vou abaixar bem, inclusive, para esquecer ela aqui. Não chega uma geleia de morango não, tá? O limão siciliano. Só um pouquinho. Vocês sabem porque eu tô colocando limão aqui, né? Por quê? Além de sabor. A acidez e o limão tem muita pectina. Então, pectina ajuda a ter a consistência mais próxima de geleia, né? Por que a geleia tem aquela textura? Por conta do açúcar e por causa da pectina da fruta. Então, o limão é muito rico em pectina, maçã é muito rico em pectina. Praticamente. Abacaxi tem muita pectina. E aqui, vamos lá. Para a gente fazer nossa rabanada, eu vou colocar um ovo, leite. Eu acho que uns 150 a 200 ml de leite e açúcar. Com açúcar eu vou dar uma caprichada um pouco maior, porque eu não estou usando leite condensado. E assim, eu sei que a gente está tentando tirar cada vez mais o açúcar, mas não precisa tanto, né? Então, eu vou fazer dessa forma. E de forma ou outra, o brioche já é um pão que vai açúcar. Enfim, ele é quase um bolo, né? Se parar para pensar. Stephanie, garfo, para mim um fouet, por favor. Daqui eu vou dar um cheirinho só. Vou botar com uma colher para não fazer besteira. De extrato de baunilha, pode ser essência de baunilha. Alguém aqui já ouviu falar em creme inglês? Fazer uma rabanada com uma bola de sorvete e um creme inglês fica assim, de outro mundo, tá? E daí você até pode servir o creme inglês para o seu cliente. Então você faz uma graça, você serve a rabanada, uma frutinha, um sorvete em cima, e você coloca em uma molheira e serve o creme inglês no prato. Uma delícia. Fica lindo. Acho lindo, pô. Inclusive, eu pedi a sobremesa de vocês hoje, depois da ceia, para ser uma rabanadinha com doce de leite. Ó, é isso aqui que a gente quer. Nada mais que isso, tá? Vou desligar. Colocar o leite. Só tô esperando o fouet agora pra a gente bater. Tem um filme que é o Pegando Fogo, vocês já viram? Um ator bem famoso de gastronomia, muito legal, inclusive. Daí tem uma cena de uma rabanada linda, que é uma pamperdou, brioche bem cortadinha. Obrigado. E ele faz um abacaxizinho assim do lado, faz um charme. Aqui, ó. Bater nossa mistura. Aqui é muito rápido. Então, o que eu preciso, que eu acho que é premissa para quase tudo? Vou fazer a rabanada, já preciso deixar o prato onde eu vou servir logo, tá? Eu não faço lambança, não passa do ponto, eu não perco tempo procurando o prato. Eu tô com uma tabuazinha que eu vou usar, acho que eu vou usar uma dessa aqui. Eu ia fazer com um pão inteiro, mas eu acabei de mudar de ideia. O que eu vou fazer? Eu vou cortar. Pode fazer com pão inteiro, tá? Fica uma delícia.
Essa casquinha é bem gostosa. Mas eu vou cortar e vou tentar ter um quadradinho. Aqui a faca de serra é melhor, tá? Releva a faca de fio. Fazer um quadradinho mais ou menos perfeito. E vou fazer 2 desse. A gente serve 2 quadradinhos. 2 ou 1, vamos ver. Aqui, para não ter chance de erro, eu já coloco um em cima do outro. Isso aqui eu aprendi naquela saga lá que eu tava falando pra vocês, fazer rabanada salgada. Pronto. Vou servir aqui, ó. O que vocês acham? Acho que fica legal, né? Ou assim. Daí com um chantillyzinho vai ficar bacana. Vou deixar aqui do lado. Vou pôr um pouco mais de açúcar. Senti que tem aqui um pouquinho mais. No 5. Já vou botar de novo uma boa quantidade de manteiga. Aqui eu não posso ter pena, porque pode grudar, enfim. Pensa que a quantidade de manteiga que a gente está usando seria a quantidade... ainda é menos do que a quantidade de óleo que a gente estaria usando, tá? Como é que tá? Não gratinou ainda. Por acaso a gente tem um maçarico? Não? Tá. Então vamos deixar aí. Se a gente tivesse um maçarico seria um pouquinho mais fácil. Já ia gratinar. No forno tem aquela função grill, que daí é lindo também. Aqui eu vou deixar acontecer a mesma coisa com a manteiga, tá? Eu vou deixar ela ficar no zete pra gente fazer. Depois é montar uma tabuazinha de frios. Sanduíche a gente já tem no jeito. E matou. Tá começando a pegar coloração agora. Quem quiser aí de trás vir aqui pra ver, fica à vontade, tá? Bora. Daí aqui vou abaixar o fogo para não ter chance da minha manteiga queimar. Daí com uma espátula vou dar mais uma mexida aqui para o açúcar subir. Ó. Pouco tempo, tá? Porque como o brioche é mais sensível que um pão francês, a chance dele desmanchar é alta. Ó, minha manteiga não queimou. Já aumentei o fogo. Aqui eu vou dando uma espiadinha. Tá subindo o cheirinho? Tá? Deixar mais um pouquinho. Daí colocou a espátula, bum, de uma vez. Olha a aparência. Diferente, né? Pessoal, seladinha. Não vou levantar mais que eu não vou abusar dela, tá? Da resistência.
Tem uma outra. Eu acabei de ficar sabendo, infelizmente, que o meu chantilly acabou porque a gente usou na salada de fruta que vocês vão comer já já. Mas então, aqui é o seguinte, eu vou fazer a montagem e daí eu explico onde o chantilly ia entrar. Ia colocar também 2 unidades aqui. Eu acho que para o tamanho desse prato, uma vai ficar bonito, tá? Deixa eu tirar aqui. Aqui, eu vou polvilhar um pouco de açúcar e canela. Eu eu deveria estar com uma peneirinha aqui para a gente espalhar de forma mais uniforme. Eu não tenho, então eu vou fazer na manha aqui devagarzinho, tá? Por capricho, quem quiser colocar esse açúcar e passar um maçarico, você vai ter uma rabanada brulê. Uma delícia também. Deixa eu ver como é que tá essa quedinha aqui para não botar. Canela, eu não vou abusar também, vou botar com a mão para não dar chance de erro. Tá? Rabanada. Vou pegar uma colher aqui. Pegar a nossa compotinha de morango. Compotinha express de morango. Como é que eu vou fazer? Vou pôr na diagonal aqui, tá? E eu vou tentar centralizar essa compota de morango aqui no centro. Deixa bem... Acho legal quando a compota também cai um pouquinho pro lado. A gente mostra que a gente está sem pena de pôr o morango. O chantilly entra como? Uma colher de chantilly aqui na lateral, tá? Vou pôr um pouco de hortelã e a grande sacada aqui que é um manjericão que vai dar um sabor todo especial, tá? Eu vou até priorizar o manjericão, porque eu acho uma delícia hortelã. Agora eu acho que também já está um pouco cansativo ver hortelã decorando brownie com sorvete, petit gâteau, enfim. Então dá pra gente sair um pouco desse óbvio. Aqui é um momento que os chefes vêm com uma pincinha, fica colocando, mas a gente é raiz de padaria, não tem essa não. Tá só um pouquinho de tentar caçar as menores para não ficar tão evidente. Vou botar umas 3 de hortelã. Mas vamos lá. Pronto. Acho que então o primeiro prato do segundo combo tá no jeito, tá? Pamperdue, rabanada francesa, feito no brioche, compota de morango, finalizada com manjericão e hortelã. Toda vez que eu for cortar algo, sempre tenta fazer essa mãozinha tradicional de cozinheiro, essa garrinha de aranha. Se eu for cortar meu dedo, pega um pedaço da unha, mas o dedo não tem chance de cortar. Aqui é mais como o oriental vai cortar a cebolinha. Puxadinho assim. Pronto. Mais um pouquinho. Stephanie, você tira para mim o croque, por favor? E eu não vou deixar ele ficar mais tempo lá, para não ter chance do meu pão secar também, tá? Mas isso é uma questão só de forno, acabamento, maçarico, um grill ali funciona super bem. O que eu vou até fazer? Vou dar uma andadinha com ele aqui, dar uma viradinha, só pra gente ter a fatia do tender exposta, que eu acho que fica legal. E aí, uso esse daqui ou uso esse mais puxadinho? Acho que esse aqui tá mais bonito, né? Daqui que eu vou fazer, só dar uma altura. Pronto. Gente, misto quente francês, tá? Então, mega fácil também. E a gente tá inovando. Galera, agora, então já fizemos os preparos mais demorados da
Tábua de frio. O que a gente vai usar dessa vez? Presunto Royal. Vocês conhecem presunto Royal? Qual que é a diferença do presunto Royal para o presunto cozido tradicional? Alguém sabe? Alguém quer dar um chute? Então, pode falar. Não. O presunto, para ele ser presunto por lei, tem que ser feito de pernil. Tá na legislação isso, a gente não pode mudar. Então, se eu pego o lombo e eu faço o mesmo processo para cozinhar o presunto, ele deixa de ser presunto. Daí a gente tem uma categoria que é o levíssimo, que é a técnica do presunto, mas ele é feito de lombo, tá? O presunto que a gente compra cozido no dia a dia é o pernil, tem que ser feito de pernil, cortado em cubos, marinado, a gente passa por um processo de tambleamento, que é um tambor gigante e ele é massageado, ele fica girando e o tempero vai quebrando a fibra e vai sendo massageado ali, ele vai absorvendo mais tempero. Esse produto, diferente do cozido, ele não é cortado. Ele é a peça íntegra do pernil. Então, se você olhar aqui, é como se eu tivesse feito todo esse processo de cozimento e eu tenho uma peça, a fibra do pernil inteira aqui, tá? Então, isso traz muito sabor, tá? Sabor, resistência. Antes da gente ter essa tecnologia para fazer o presunto cozido tradicional, era o presunto Royal, tá? Vou pegar os pães que a gente selecionou, pães e queijos, tá? Aqui, para esse preparo, a gente vai usar grissini e croissant, tá? Lembrando que esse combo é um pouquinho mais sofisticado. E de queijo, a gente vai usar um queijo Gouda e um queijo meia cura também. Vamos evidenciar o meia cura mineiro. Então, isso, a geleia e fechou. Tá? Deixa eu organizar aqui. Esse só a canela a gente vai mandar para lá. De frio, então vai ser o presunto Royal, um presunto de Parma, tá? Esse presunto ele vem originalmente da cidade de Parma. Para ser de Parma, ele tem o DOP, que é a denominação de origem de produto. Igual o champanhe, para ser de champanhe, tem que ser feito da região de Champagne. E por aí vai. E daí o Parma, para ser de Parma, tem que ser feito na região de Parma e cumprir todos os pré-requisitos que o selo de denominação de origem de produto exige. Aqui, ele é um presunto cru italiano, porque a gente compra a peça do presunto de Parma da Itália, chega no Brasil, a gente abre e fatia. A partir do momento que a gente abre e fatia o presunto de Parma no Brasil, ele perde esse selo, porque o selo de denominação de origem do produto fica na Itália, não fica aqui no Brasil. É o mesmo produto, só que daí por uma questão de legislação ele perde esse selo a partir do momento que a gente abre e fatia, tá? Um lançamento da Seara também, salame de alho negro. A gente vai usar para fazer essa tábua. Alho negro é um produto que está super em alta, está super na moda. Alguém aqui já provou alho negro, conhece? Alho negro é um alho fermentado. Passa por um processo de fermentação, ele fica preto. O que a gente ganha? Ele ganha dulçor. Enfim, é completamente diferente de você comer um alho cru de um alho negro, né? Mas ele fica mais adocicado. Então o alho negro você faz um risoto com alho negro, uma maionese de alho negro, a maionese fica preta e fica com sabor de alho caramelizado, que é uma delícia. Enfim, é uma mão na roda. Selecionei de novo essa tábua daqui para a gente apresentar. Só passar um alquinho aqui para não ter. O Parma. Normalmente a gente coloca só o Parma na tábua. Se você tiver a possibilidade de ter um varalzinho para fazer um varal de Parma, ótimo. Se está apresentando o Parma de uma maneira diferente, especial, instagramável. O que eu vou fazer dessa vez? Em vez de colocar só o Parma solto, eu tenho um grissini. Acho que vocês já trabalham com isso na padaria, né?
eu vou enrolar o Parma no grissini. Eu vou colocar aqui, assim. Eu tô achando que para essa tábua aqui, esse tamanho de grissini tá muito grande. Então eu vou cortar, tá? Eu vou botar de 3, 4, 5. Daí a gente vai vendo. Isso é uma regra da gastronomia que nem sempre é respeitada porque nem sempre funciona, mas na maior parte das vezes funciona. Tudo que você for colocar em um prato, normalmente tem que ter número ímpar. Porque visualmente o número ímpar para nossa cabeça, assim, inconscientemente, a gente nem raciocina isso, traz um alívio tipo de início, meio e fim. Então, esteticamente, a gente, sem perceber, a gente entende que isso fica mais bonito. Então, assim, não é uma regra. Eu já cansei de empratar coisa colocando o número par. Mas eu sempre começo pelo número ímpar, vejo, eu parto desse pressuposto, tá? Pro grissini enrolado no Parma. Hoje, eu estou fazendo ele sozinho, sem nada. Só com o grissini e o Parma. Fica muito legal também eu pegar esse grissini, passar um creme de ricota e envolver o Parma, que ele vai ficar mais úmido, vai ficar um pouco mais saboroso. Aqui, eu acho que já atende muito bem. Se eu quiser colocar um ramecão, mini ramecão, com requeijão, um requeijão cremoso da casa, um requeijão temperado, enfim, para o seu cliente fazer isso aqui, dar uma chuchada, eu acho que fica muito bacana também, tá? Tô colocando também com essa parte da gordura para fora, que eu acho que ela fica mais bonita, tem um contraste de cor. E é isso. Daí você não trabalha com Parma. E você quer montar uma tábua de frios parecida? Peito de peru ou um presunto, um bom presunto. A gente tem um presunto que ele é feito... O corte do pernil é um corte. Dentro do pernil a gente tem vários cortes que antigamente a gente não separava. Alcatra, patinho, enfim. Esse presunto que a gente tem, que é o oval, ele é feito só de alcatra e patinho. Então ele é um presunto naturalmente mais rosadinho. Então ele tem uma estética, um sabor mais apurado e uma estética melhor. Uma vez que a gente entende que o consumidor, ele sabe que o produto é de qualidade quando ele tem um padrão de coloração bem uniforme. Então, pegar um presunto bom, como esse, que é o nosso presunto oval, e envolver aqui, eu acho que fica bem bacana também. E daí você está elevando o nível do presunto, né? Porque presunto, eu acho que é um frio que o consumidor entende que é um pouco mais batido. Uma vez que você enrola no grissini, enfim, faz esse acabamento, fica legal. Então aqui, ó, na ponta eu coloquei o Parma. Vou pôr, a gente tem um presunto royal, tem o salame e tem os queijos. Acho que o salame eu vou seguir parecido e o royal eu vou deixar ele enroladinho, tá? Quer dizer, deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Não, vou deixar ele enroladinho, não. Vou cortar na metade. Deixa eu ver. Tábua de frio, eu acho que é uma coisa que é difícil você ter um padrão de montagem já definido. Porque depende da tábua que você está usando, enfim. Então eu acho que você tem que ir fazendo e vai deixando a criatividade levar vocês até o final. Daí uma vez que você tem um modelo pronto, você vai seguindo. Daí todas essas dobraduras que eu faço, se possível, eu gosto de tentar deixar a parte de fora virada para fora, porque fica mais bonito. E daí o cliente vê. Daí não adianta nada eu fazer isso e jogar para baixo. Tá? Daí com cuidado a gente vem aqui. Pronto. Acho que aqui tá legal. Eu vou pôr o queijo meia cura agora. Meia cura não, vou botar o queijo Gouda. Já pra gente ter esse contraste. Peça do Gouda. O que eu vou fazer? Cortar essa lateral dele. E vou aqui, ó. Tirando umas fatias fininhas. Todo mundo conhece Gouda? Esse queijo para gratinar é muito bom. Mas eu ainda sou do time que, cara, você pegar um queijo mineiro local, então, pô, qual que é um queijo maturado, curado,
que o seu vizinho faz ali na casa dele. Eu acho que você está contando uma história para o cliente. Então, a minha tábua de frios é feita com queijos locais, mineiros, do produtor XYZ. Você falar quem é o seu produtor, a gente já sabe hoje que isso dá muito certo, porque o cliente primeiro, que ele entende que você não está vendendo só um prato, mas você vende uma história. Você está comprando de um pequeno produtor, está alimentando a família desse pequeno produtor, quanto a confiança de um produto. Então, você está usando um queijo local, ou você está usando um produto da Seara, que é uma indústria que ele vai ter certeza que vai ter qualidade, enfim, segurança alimentar e outros aspectos, tá? E por mais que a gente tenha um modelo de tábua um pouco mais sofisticado, daí nada impede de você copiar a montagem dessa com aqueles ingredientes, enfim. Acho que isso que é o legal. Eu acho que tirando confeitaria, eu gosto muito de ver receitas salgadas para pegar inspiração. Aí eu vou adaptando de acordo com a minha operação, do que eu quero fazer no dia, o que eu quero servir, tá? Então, eu mantive aquela decoração da rosácea. Poderia dobrar de novo, mas eu acho que a gente já tem bastante coisa dobrada aqui. E vou finalizar com o queijo meia cura. Daí, assim, formatos diferentes. Estou usando um fatiadinho, aqui eu estou usando ele em cubo. Deixa eu ver. Pronto, tenho ele aqui. E vamos lá. Deixa eu ver. Eu acho que dessa vez eu vou usar um manjericão. Um pouquinho de manjericão aqui, um pouquinho de manjericão aqui, sem muita regra. Eu tento não colocar tanto manjericão, enfim, em cima dos embutidos, para a gente não matar o gosto do embutido, que é o principal aqui da nossa receita, tá? Que entrega uma sofisticação de uma tábua de frios, de uma mesa de café da manhã com ticket médio alto. Então aqui são produtos mais simples, mas entregam bastante qualidade e um visual estético. Aqui a gente tem uma tábua de frios com embutidos um pouco mais sofisticados, um queijo Gouda, por aí vai. A gente vem com um pomperdou, que é uma rabanada que o brasileiro não está acostumado a ver, tá? E tem um sabor muito gostoso, diferente. O croque monsieur. O croque monsieur. E uma cesta de pães para a gente comer junto com os frios. O que eu fico feliz, eu acho que dessa montagem como um todo, que apesar do segundo combo ter ingredientes mais caros, eu acho que o primeiro combo tá tão bonito quanto o outro. Então eu acho que é isso, a gente usar a criatividade ao nosso favor e tentar fazer o simples de forma diferente. Acho que tudo o que eu fiz foi muito fácil. Qual foi o diferente? Aqui a gente cortou o queijo de uma maneira diferente, apresentou o salame com mais altura, entrou com romã, a pitaia e um chantilly simples na salada de frutas, enfim. Eu acho que esse padrão estético é muito legal. Ovo mexido, técnica correta do ovo mexido finalizado com parma. Posso finalizar com umas tirinhas de bacon. Por aí vai, tá bom? Pessoal, a primeira aula foi essa, de café da manhã. Agora a gente para um intervalo com todos os comes e bebes e comidas que a gente fez aqui, vocês vão poder degustar. E a gente volta com o xodó de Minas, depois a gente tem um outro intervalo para ir para a ceia. Tá bom? Fechou. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado.